Lucas capítulo 13, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? Fizeram uma pergunta ao Cristo vivo. E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor aqui no livro de Lucas, capítulo 13, no versículo 22, fala sobre a porta estreita. Então quero lembrar a vocês que a porta continua estreita. A porta ela não passou por reforma. A porta ela não mudou. A porta continua estreita. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando o caminho e caminhando para Jerusalém. Aqui está falando da pessoa de Cristo. Jesus, ele percorria, ele andava as cidades e aldeias, aonde tinha almas, aonde tivesse um coração batendo forte. Ali Cristo estava ensinando a sua palavra, os seus ensinamentos. Jesus ele não parava. A Bíblia diz: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando. Cristo estava em movimento. Cristo não estava detento somente em um lugar. Cristo não estava estacionado somente em uma cidade ou em somente uma aldeia. Não, ele estava caminhando. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Jesus estava indo, cumprindo o ide. E disse-lhe um dentre aquele povo, fez uma pergunta para o Senhor Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Havia uma dúvida sobre ele. Ele queria saber de Cristo se seriam poucos que se salvavam. E Jesus, na sua sabedoria e glória, lhe respondeu: porfiai. O que significa a palavra porfiai? Se esforce. Porfiai por entrar pela porta estreita. Então Jesus está dizendo aqui que o evangelho não é um mar de rosas. Jesus está mostrando que o evangelho não é mamão com açúcar. Jesus está mostrando que o evangelho não é só vitória. Jesus está mostrando que o evangelho não é portas abertas. Não, Jesus foi bem claro e objetivo e não respondeu por parábolas. Ele foi bem direto, incisivo na sua resposta. Porfiai por entrar pela porta estreita. O que significa a porta estreita hoje? A porta estreita hoje, ela significa a renúncia. Mortificar a nossa carne. O nosso eu interior. A velha criatura, o velho homem, a velha mulher. Mortificar os vossos membros para o pecado. Porfiai por entrar pela porta estreita. Se esforce. Negue-se a si mesmo a cada dia. Diga não ao pecado a cada dia, a cada momento. Aqui Jesus estava dizendo para esse que vos perguntou: você precisa se esforçar. Ou, para que possa entrar pela porta estreita, é necessário um esforço. É necessário que você renuncie. É necessário que você abandone. É necessário que você se enquadre. Aqui, ó. Aqui, ó. No caminho. Lembra? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqui está o caminho, a verdade e a vida eterna. Então, a nossa vida, ela tem de estar enquadrada aqui, ó. Para que possamos entrarmos pela porta estreita, a nossa vida ela tem que estar baseada aqui todos os dias.
A nossa mente tem que estar baseada aqui todos os dias. O nosso coração tem que estar baseado aqui todos os dias. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso falar, os nossos pés, as nossas mãos, os nossos pensamentos têm de estar baseado aqui todos os dias. É isso que Jesus estava ensinando para aquele povo, para aquele que vos perguntou. E Jesus vai dizer mais: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que muitos procurarão entrar? Porque muitos querem entrar na porta estreita com bagagem. E na porta estreita não se entra com bagagem. Mas a bagagem a qual eu me refiro aqui não é a bagagem física, não é aquela mala de mão, não é aquela mala de rodinha, não é uma mochila, não é uma bolsa. Não, é a bagagem espiritual, é o pecado. É o pecado. É os prazeres mundanos, os prazeres carnais, a soberba, o orgulho, a ira, o ódio, a contenda, a mentira, a malícia, a vida afeminada. Essas bagagens não entrarão na porta estreita, não passarão pela porta estreita. A pornografia, a masturbação, o vício nas drogas, no cigarro, na bebida alcoólica, o vício na vida de jogatina, não vai entrar pela porta estreita. Essas bagagens têm que ser deixadas de lado. E aí entra a renúncia, o abandono do pecado. Ou seja, o homem e a mulher têm de se tornar uma nova criatura em Cristo. Tem que nascer da água e do Espírito. E não vivendo mais como vivia nas práticas mundanas, no velho homem, na velha mulher. Porque todo aquele que nasce de novo da água e do Espírito, ele entende, ela compreende que é necessário viver em novidade de vida. E aquele que vive em novidade de vida a cada dia se esforça, busca por entrar pela porta estreita. Agora tem um detalhe: como é que eu faço para entrar pela porta estreita? Foi dito que por meio do esforço, eu tenho que me esforçar, mas também eu tenho que me alimentar com a palavra, eu tenho que me encher com a palavra, eu tenho que aprender com a palavra, eu tenho que me alinhar com a palavra, e eu tenho que buscar uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de oração com o Pai, eu tenho que ter comunhão com o Espírito Santo, eu tenho que buscar as coisas do alto. Colossenses 3, a palavra vai dizer: mas buscai as coisas do alto, pensai nas coisas de cima, aonde Cristo está sentado à destra ou à direita de Deus Pai. Então, peraí. Então a minha mente tem que estar ligada no céu. O meu coração tem que estar ligado no céu. A minha vida tem que estar ligada no céu. Para que eu possa adentrar, entrar pela porta estreita. Porque Jesus ele está dizendo: porfiai por entrar pela porta estreita. A porta ela é estreita. Mas hoje podemos observarmos que há muitos pregadores, tem muitos pastores que estão pregando um evangelho de porta largas. Estão pregando um evangelho light. Estão pregando o evangelho sem cruz. Estão pregando o evangelho sem renúncia. Estão pregando o evangelho sem obediência. Estão pregando o evangelho sem santidade. Estão pregando o evangelho sem temor a Deus. Estão pregando o evangelho sem palavra. Essa é a porta larga. E por ela muitos passarão. Porque para passar pela porta larga não precisa de fazer esforço. Como a porta estreita, não precisa. Então precisamos entendermos isso. O evangelho de Cristo nunca foi portas largas. O evangelho de Cristo nunca foi um evangelho fácil. O evangelho de Cristo nunca foi um evangelho de rosas. Não. Se você tem aprendido esse evangelho, o evangelho de sua vitória, o evangelho a qual você é cabeça e não é cauda, se você tem aprendido o evangelho que você é mais que vencedor, você tem aprendido errado.
Teu pastor está te ensinando errado. Teu líder está te ensinando errado. Porque o Evangelho de Cristo, ele é cruz. O Evangelho de Cristo é espinho. O Evangelho de Cristo é renúncia. O Evangelho de Cristo é esforço. Esse é o Evangelho de Cristo. Se você olhar a vida de Cristo, e se depois você olhar a vida dos profetas, maiores e menores, se você olhar a vida dos apóstolos, discípulos, mártires os quais a Bíblia não trazem o nome, todos eles tinham algo em comum. Tiveram que se esforçarem, negar-se a si mesmo, renunciar a seus desejos e suas paixões. Como é que eu e você vamos entrar pela porta estreita trazendo bagagens mundanas, maus olhos, palavrões, ódio contra o próximo? Como? Como é que iremos adentrar pela porta estreita, se o nosso coração não está firmado no céu? Se não amamos a Deus de todo o nosso coração e o próximo como a nós mesmos? Como? Como? Como é que vamos adentrar o céu, a porta estreita, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam? Como é que vamos entrar no céu pela porta estreita? Não tem como. Não tem como. E é isso que Cristo está ensinando para nós aqui nesse momento. O Evangelho é estreito, é caminho estreito. É caminho estreito. É porta estreita. E hoje, pouquíssimos pregam o Evangelho da porta estreita. Pouquíssimos pregam o Evangelho da porta estreita. Porque hoje, para muitos lugares, muitos templos e congregações, para muitos pastores, líderes e pregadores renomados, pregar sobre a porta estreita não é vantajoso, não dá fins lucrativos, não enche os bolsos. Para muitos hoje, pregar o Evangelho da porta estreita vai esvaziar templos. Os templos vão se esvaziarem. Porque a palavra de Deus, ela confronta o pecado. A palavra de Deus, ela confronta aquele que está no erro. E muitos estão adentrando pela porta larga, com suas Bíblias nas mãos, indo para as congregações, pelo fato de qual não está sendo ensinado o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da renúncia, o Evangelho a qual a palavra diz: aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Mas esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de espinhos. Porque seguir a Cristo não é fácil. Dizer não para o nosso eu não é fácil. Mortificar a nossa carne todos os dias não é fácil. Dizer não para o pecado não é fácil. Dizer não para as tentações não é fácil. Mas não é impossível. Quando nós queremos e buscamos ajuda ao Senhor Jesus. Exemplo aqui temos de José. Muitos se falam de José. Quem aqui conhece a história de José do Egito? Uma história linda. O final então maravilhoso, mas entenda uma coisa: José andou na porta. José ele andou pela porta estreita. José ele foi vendido como escravo e foi para o Egito. E o Egito era um lugar onde eles não criam em Deus. Eles adoravam deuses estranhos. E José se manteve fiel a Deus, ao Deus de seu pai Jacó.
Porque ele trouxe consigo no seu coração os ensinamentos bíblicos, os quais seu pai Jacó vos ensinou quando criança. E aí José escolheu entrar pela porta estreita. José poderia seguir pelo caminho espaçoso, pela porta larga, adorar aqueles deuses estranhos, adquirir para si os costumes dos povos egípcios, mas José, ele permaneceu na porta estreita. Oh, glória! José permaneceu aqui, ó, na palavra. José permaneceu aqui, ó, na palavra, na porta estreita. A ponto da mulher do senhor Potifar, seu senhor Potifar, dizer para José: José, deita-te comigo. Aquela mulher queria ter relação sexual com José, aquele jovem virgem, mas José fugiu dela. José poderia ter relação com aquela mulher, não tinha câmera, não tinha ninguém vigiando, estava sozinho na casa. Mas José disse não. José disse não. E hoje, eu e você devemos dizer não para o pecado. É muito bonito falar de José, mas só que muitos falam só o final, que ele foi exaltado, levantado a governador, o segundo maior do Egito após Faraó. Beleza? Mas olha a história de José, olha a caminhada de José até chegar a ser governador. José foi exaltado diante de todos por Deus, porque José escolheu entrar pela porta estreita. José escolheu guardar no seu coração os ensinamentos do seu pai Jacó. E hoje, qual é o maior prêmio que a igreja de Cristo ela aguarda receber? Não é um cargo, é a salvação em Cristo. É quando a sétima trombeta soar e o Filho do Homem descer nos ares com poder e glória para arrebatar o seu povo dessa terra caída pelo pecado. E a Bíblia diz em Coríntios que aqueles que estiverem nos túmulos, aqueles que andaram pelo caminho estreito, aqueles que escolheram servir a Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os que estiverem vivos na terra, que escolheram andar pelo caminho que José andou, a porta estreita, serão arrebatados, tomados com braço forte. E os vossos corpos serão transformados, semelhante ao corpo de Cristo. Oh, glória! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, não é tempo de perder tempo com coisas que não edificam. Não é tempo de viver no pecado. Não é tempo de entrar pela porta larga. Não. Porque a porta larga, ela pode lhe proporcionar prazeres momentâneos. A porta larga, ela pode lhe proporcionar prazeres. Mas o fim dela é a perdição. E a porta larga é o mundo. É o mundo. 1 João 2,15, a palavra diz: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a igreja de Cristo, ela não tem de amar o mundo e as coisas que no mundo há. A igreja de Cristo tem que amar isso aqui, ó, a palavra. Cristo, o pão da vida, a palavra. A palavra. A nossa vida tem que estar na palavra. E nós temos que vivermos a palavra. Se você diz que é cristã, se você diz que é cheio do Espírito Santo, se você diz que é usado por Deus tremendamente, mas se a sua vida não está na palavra, se você não tem se esforçado a cada dia para entrar pela porta estreita, você está vivendo de hipocrisia. Você é uma farsa, é mentiroso, é mentirosa. Porque todos que serviram a Cristo no passado se esforçaram por entrar pela porta estreita. A Bíblia nos relata isso.
Não sou eu que estou falando de mim, mas a Bíblia nos relata isso. A Bíblia nos relata. Isso é fato. Isso é fato. O cristão verdadeiro, a cristã verdadeira, que tem consigo o Espírito Santo, ele não anda em portas largas. Ele não anda no pecado. Ele não anda cedendo à vontade da carne. Não. Ele anda na porta estreita, buscando a santidade, buscando a renúncia, buscando a obediência, buscando aprender mais de Cristo, buscando crescer na graça e no conhecimento. É dessa forma que um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira vive nesse mundo caído pelo pecado. Então eu peço a você que você reflita sobre a sua vida. Porque já é chegada a última hora, meus irmãos. Já é chegada a última hora. Estamos vivendo a geração do arrebatamento. Os dias são maus, são difíceis. E o diabo, o vosso adversário, tem trabalhado incansavelmente para me derrubar, para te derrubar. E se não estivermos na torre de vigia, em oração, iremos cair. Iremos ceder. Isso é fácil. Mateus 26, 41, a palavra diz: vigiai, pois, para que não entreis em tentação. Vigiai. Vigiai. Porque todo dia o pecado vem e bate a porta. A porta é aqui, ó. É na mente. Todo dia as tentações vêm e batem, ó, na porta, ó, na mente. O diabo trabalha aqui, ó, é na mente. Porque aquele que domina a mente dominará todo o corpo. Entenda isso, meus irmãos, isso aqui é muito sério. Não é tempo de viver em portas largas. Não é tempo. Mas é tempo de viver na porta estreita. A cada dia. Ah, irmão Luiz, eu não consigo. Ah, irmão Luiz, eu tento, mas eu caio no mesmo pecado. Ah, irmão Luiz, eu não sei. Eu sei que é errado, mas eu gosto da porta larga. Cuidado. Cuidado. Porque em Lucas 12, 20, a palavra diz: louco! Se pedires a tua alma hoje, para quem serás? Quem virá buscar? Se você descer a sepultura hoje, para quem será a tua alma? Quem virá buscá-la? E o que vai contar é por qual porta você entrou ao longo da sua vida, até o último suspiro. Na porta estreita ou na porta larga? Amém? Em nome de Jesus. Então eu quero deixar um conselho para você que está ouvindo essa mensagem. Escolha entrar pela porta estreita, que lhe conduzirá à salvação eterna em Cristo, na glória. Um lugar onde haverá paz, descanso, repouso, morada, alegria, gozo eterno. Mas se você escolher entrar pela porta larga, o seu fim será lançado no lago de fogo e enxofre, preparado para Satanás, seus anjos caídos, seus demônios, a besta e o falso profeta. Um lugar onde não haverá gozo, não haverá alegria, não haverá paz, misericórdia. Um lugar onde Deus não se fará presente.
mas um lugar onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Um lugar onde será despejada a taça da ira de Deus. E o sofrimento será eterno, eternamente. Fogo em cima de fogo, fogo em cima de fogo, fogo em cima de fogo. Dor atrás de dor, dor atrás de dor. Isso é uma realidade, irmãos. Não estou falando isso para te amedrontar. Está aqui, ó. É bíblico. Assim como o primeiro casal na Bíblia escolheu desobedecerem a Deus, dando voz, dando ouvido à antiga serpente, o diabo, e pagaram um preço, foram expulsos do paraíso. Assim hoje não é diferente. A escolha é nossa. As nossas escolhas refletirão nos resultados. E os resultados são eternos para todo sempre. Isso aqui, ó, vai voltar para o pó. Do pó viestes, para o pó retornarás. O espírito volta para Deus, mas a alma, ela tem dois destinos. E quem escolhe esse destino somos nós. Na eternidade com Cristo, porta estreita, ou na perdição do pecado, a porta larga. Não tem meio termo. Um conselho que eu deixo aqui para você: fuja do evangelho light. Fuja do evangelho que amacia o teu ego. Fuja do evangelho a qual não lhe fala da eternidade. Fuja do evangelho coach. Fuja do evangelho de bênçãos, de vitórias. Fuja. Fuja do evangelho da prosperidade. Fuja. Fuja. E se apegue. E busque o evangelho do reino de Deus. O evangelho da cruz, do espinho, da renúncia, da santificação. O evangelho a qual me transformou, me libertou, me purificou, me santificou. O evangelho ao qual Cristo me regenerou de dentro para fora. E por isso eu estou aqui hoje, para vos dizer: se apegue ao evangelho de Cristo. Se apegue ao evangelho de Cristo. Não é tempo de botar sua Bíblia debaixo do braço e fingir ser cristão. Não. Seja um cristão autêntico. Seja uma cristã autêntica. Aonde você estiver, em casa, no trabalho, na padaria, no açougue, seja diferente. Aonde você estiver, se mantenha na porta estreita. Não se deixe contaminar com as portas largas que o mundo vos apresenta. Dê exemplo de homem e mulher de Deus por onde você passar. Dê bom testemunho. Seja sal, seja luz dessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo fale o vosso coração. Que você possa refletir sobre essa palavra. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vou terminando por aqui, porque não é por muito falar. Somente aquilo que o Espírito Santo nos conduz e nos permite. Amém? Desde já eu quero agradecer a todos vocês.